Olá pessoal, bom dia. Bom dia, como que vocês estão? Estão me ouvindo bem? Só me sinalizem aí se estão me ouvindo bem. Então, um ótimo dia, uma ótima sexta-feira para todos. E a gente entrou aqui um pouquinho ao vivo, né, para conversar um pouco, bater um papo. Não tem nenhum tema, nenhum assunto específico, embora tenha, né? A gente queria conversar um pouquinho sobre essa atividade dos flashes solares nos últimos dias, né? Não só o que a gente teve ontem, mas sim todo esse caminhar de flashes que a gente tem tido até agora. Eu estou aqui com o meu chimarrão, né? Fiz um chimarrão e aí estava ali cuidando das crianças e consegui uma folguinha para vir aqui um pouquinho. Ia perguntar como todos estão se sentindo em relação a toda essa energia, todos esses flashes que têm ocorrido nos últimos dias. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Porque a gente ontem, quando pegou, né, essa informação de que temos de novo um triplo flash solar, são 3 flashes, né, classe X, isso vai direto, né, não tem como a gente não associar, não entrar, né, no que os pleiadianos, né, nos informaram há um tempo atrás. É como se essa informação, para a gente, ela vai direto, né? Direto naquelas mensagens, direto naquilo que eles tinham nos orientado, né? Que era para a gente acompanhar essa movimentação, que quando eles começassem a ter constância, isso era indicador, né, que estaríamos vivendo aqueles momentos mais intensos que a gente sempre chamava por aqui de ápice, né, no funil. Daí ia perguntar quem se lembra disso, né, que a gente fala, até vou ligar aqui o ar que ficou quente aqui, que a gente falava sobre estarmos no ápice, no funil da transição planetária, né? Então, quando a gente pega estas informações, analisa esse movimento todo que a gente está acompanhando aí, não tem como analisarmos diferente, né? A gente está dentro disso, não tem como ser diferente. E aí a gente cai para algumas outras, né? Algumas outras informações, né? Que a gente pega sincronicidades de todos que fazem esse movimento, todos que fazem esse trabalho de conexão, né? Que todos que de alguma forma estão, a minha voz mudou, né? Sabe que eu tenho, às vezes eu entro um pouquinho em algumas lives do Instagram e eu percebo isso, né? Que a pessoa está falando, daqui a pouco a voz dela muda. Por isso que eu geralmente faço as lives lá na rede vizinha, né? Mas a gente entrou aqui, né? Eu nunca tinha feito, eu acho, uma live que a voz mudou, mas isso não é a minha voz, tá? Isso é alguma coisa que acontece no Instagram, tá? Acontece no Instagram, em vários canais, quem acompanha sabe, né, que isso está acontecendo com todo mundo. Então, não se preocupem, não se preocupem. Estou aqui com o meu chimarrão, Henrique Boneto está também aí com o seu, né? Porque às vezes a gente fica um tempo sem tomar e ele vai entupindo. Vamos ver como é que está aqui. Então, dentro disso, né, pessoal, a gente veio aqui, podemos conversar, trocar algumas ideias, né? Mas é a questão que esses flashes eles estão bombardeando a Terra. A gente até falou em outra oportunidade, para quem lembra, que sobre as posições no Brasil, né? Aqui a região sul do Brasil
a gente está aqui, tem essas conexões com Lemúria, né, com as posições onde antigamente se encontravam essas regiões. A gente fez até essa associação lá com essa anomalia magnética do Atlântico Sul, que fica na região sul, ali hoje está mais localizado ali em Santa Catarina, né? Só que isso pega um raio bastante grande, né, de movimentação, então tem vários fatores aí disso acontecendo. A gente viu nesses flashes anteriores, né, principalmente na América Latina, no anterior, que teve a perda de comunicação nas ondas baixas, né, de baixa frequência das rádios. A gente percebeu isso. O que acontece também? Quando esses flashes eles entram em atividade, tem um tempo, né, para eles, uma velocidade, né, para eles chegarem aqui até o planeta e começarem de fato a interação, né, começarem a fazer as movimentações. E diante disso, né, nós vamos acompanhando a hora, o momento que esses 3 flashes agora chegaram à Terra, né? Teve uma projeção, né, porque existem vários meios, né, da ciência que acompanham essas atividades. E então se fazem projeções de como que vai ser esse caminho desse flash até chegar aqui. E diante disso, né, se projetou, existe uma projeção, um cálculo lá feito que esse flash ele poderia chegar numa classe X6. Né? X6 ela causa bastante impacto aqui no planeta, né? Bastante impacto em tudo que é vivo, em tudo que tem essa bioeletricidade interagindo, né? Então a gente está entrando, né, como algumas vezes nós já comentamos, já colocamos esse nome, né? Nós estamos entrando em mais um final de semana galáctico. É mais um final de semana galáctico. Muitas pessoas perguntam sempre, tá, o que a gente faz? Como o que acontece, né? Eu posso dar o exemplo do que acontece para mim quando tem esses flashes. Eu fico com bastante sono, o corpo fica bastante cansado, né? Mas é um cansaço diferente. É um cansaço onde você descansa um pouco e logo já se refaz. O comando ele está intercedendo, tem a pergunta da Kelly, que se o comando pode interceder, na verdade ele está, porque não tivesse intercedendo, esses flashes eles já teriam causado outras formas, né? Outros, vamos dizer assim, alguns danos aqui no planeta. Então eles estão monitorando e filtrando, a gente pode usar essa palavra, todos esses flashes que entram, né? Então é isso que a gente vê acontecendo. Eu até fiz uma analogia para uma pessoa que eu estava conversando sobre uma vez que eu fui viajar de avião. Todo mundo sabe todo mundo que me acompanha, né, sabe que eu tenho assim um receio de viajar de avião, embora eu viaje, né? Eu viajo, mas eu não gosto de viajar. E teve uma vez que a Fernanda, ela me deu um remédio, né, para ir mais tranquilo, assim, para viajar mais tranquilo. O que aconteceu comigo nessa viagem? É como se o meu corpo, né, ele ficou exausto, pedindo para dormir, né, mas a mente ficou totalmente ativa. Então ficou como se fosse vou chamar assim, uma briga, né, entre o corpo querendo descansar e a mente totalmente ativa, acompanhando toda aquela viagem, acompanhando todo aquele processo do avião. Por que eu estou comentando isso? Né? Porque pode ter um efeito similar a esses flashes com a gente. Muitas vezes a sua mente, né, o seu estado ali de presença, ele... fui do Rio Grande para São Paulo de carro, né? Fui 2 vezes até, fiz isso, para não ir de avião. E também porque daí eu aproveitei e levei a família, a gente fez viagem em família, mas é isso, né? Mas isso que eu queria perguntar até para vocês, sobre essa analogia que eu fiz do avião, ali, se essa forma, né,
ela acontece. Isso é basicamente o que muitas vezes acontece comigo quando tem esses flashes. É como se a atividade, a mente, todas essas coisas elas estão ativas, né? E o corpo ele pede repouso. Por quê? Nós estamos na influência dessas energias. A gente chama de energia gama, e esses dias até alguém questionou, né, sobre raios gama. Né? Não é o raio gama que a gente faz ali, manipula, vamos dizer, nos exames, assim como tem raio-x, tem outro, porque esse raio realmente ele faria mal para a gente. Mas é uma energia gama que movimenta pelo cosmos e chega aqui no planeta. Yoga Nidra é ótimo, a Sabrina está aqui. Hoje eu até teria aula com a Sabrina de Yoga, ela vai mandar depois para mim que eu vou estar fazendo. Até seria nesse horário, né? Então, assim, a gente fica nesse estado. A gente fica com o corpo querendo uma coisa, a mente querendo outra coisa, e assim nós vamos transitando. O fato, né, pessoal, pelo menos as informações que a gente sempre recebe de orientações dos pleiadianos e enfim, da espiritualidade, é isso, né, que cada flash desses a gente faz mais um passinho, dá mais um passo, né, nessas atualizações todas que nós estamos fazendo, tá? E eu já vou explicar uma outra coisa que está vindo aqui agora. Tudo ajuda, meditação, reiki, tudo isso ajuda. Porque os sintomas eles são diferentes para cada um, porque algumas pessoas fazem alguns movimentos maiores, vamos dizer assim, e outras pessoas fazem movimentos menores. Umas pessoas estão nesse processo que a gente chama de desperto, outras não, e isso não tem... É claro que quando você tem mais consciência, tudo é mais facilitado, né? Mas o que a gente quer dizer é que essa energia, ela chega para todo mundo, né? Ela impacta em todo mundo. E a camiseta, né? Essa camiseta aqui é da Harp. A Harp enviou algumas camisetas aqui para mim, e essa aqui é uma delas, né? Quem quiser depois visitar o site deles, eles trabalham muito forte com a questão de espiritualidade. Tá? Então tem Harp Oficial, acho que é o Instagram deles. E o que acontece, né? Todo mundo tem um nível, uma capacidade hoje de interação com essas energias. Porque nós temos um campo, nós temos um quociente energético. E esse quociente, ele indica a capacidade que nós temos de interagir com estas energias. O que acontece se a gente for pegar, por exemplo, um grande flash hoje, tá aqui o da Harp, ó, Harp Oficial. Se a gente for pegar um grande flash hoje, não são muitas as pessoas, né? A gente poderia colocar numa projeção ali, talvez 5, 10%, sendo bem generoso assim, da população mundial, elas teriam a capacidade de interagir com um super flash, né? Aqueles extremos, que muita gente diz assim, o grande flash solar. Não são muitas pessoas que já têm o campo, já têm a moldagem energética para interagirem com isso. E é esse, inclusive, o papel, né, dessas forças de luz que ficam monitorando e fazendo esse filtro também do que acontece aqui. A gente já explicou isso para quem acompanha a gente lá no YouTube, sobre os projetos, né, que existem, da Avalon, Nebadon, dentre outras, né, Nova Jerusalém. A voz muda, né? Sabe que eu fiquei curioso para ver como que fica a minha voz nisso aí, né? Porque eu já vi live do Marluz, eu já vi live de outras pessoas que alterna esse áudio, né? Ele dá um efeito robotizado, dá um efeito... Queria ver como que ficava a minha voz robotizada, depois eu vou assistir. E o áudio, não é que o áudio nosso está com problema, tá? Isso acontece com quase todo mundo que está fazendo live no Instagram. É um bug, alguma coisa assim, né? Que eu acredito que não aconteça para todo mundo, para algumas pessoas, né?
Fica parecendo um robô. E então, cada um tem uma capacidade diferente. Cada um tem um quociente que ele é capaz de suportar a entrada destas energias. A gente pode dizer assim, seria um coeficiente de campo mesmo, né? Onde você consegue estar interagindo com essas energias. Então isso ficou bem claro para a gente, né, quando nós fizemos as conexões aqui. O sistema regenerador ajuda, tudo que você fizer ajuda, né? Inclusive o Codex, para quem estudou já o Codex, que também é gratuito, um sistema gratuito nosso também, que o Codex ele facilita essa entrada de energia. Facilita essa entrada de energia para você poder estar interagindo de uma forma harmônica, né, com toda essa entrada, com todas essas atualizações de DNA, né? Então, oi Patrícia, bom dia. Bom dia, Daisy. E a gente então entrou aqui mais para trazer também novamente, né, essa consciência, essa forma que nós estamos sobre essas influências novamente, tá? Um outro ponto que a gente conectou. Existe uma projeção de que em março essas energias se intensifiquem. Os pleiadianos já traziam essas projeções. A gente não gosta aqui de trabalhar com data, mas nós já fizemos uma live faz poucos dias, né? Aliás, nem foi live, foi tanta coisa que às vezes a gente até esquece aqui na linha a gente trouxe essa canalização de domingo. Até perguntar quem leu essa canalização que a gente postou aqui no Instagram de domingo. Eu já falo dos 21 dias. Essa canalização de domingo tem uma partezinha lá que ela coloca assim, devido ao rompimento desse bolsão, né, que a gente tinha, da primeira faixa ali, né, de energias, ele abre a bandeira verde, né, sinal verde, para que alguns eventos planetários eles possam estar acontecendo, mas eventos planetários benéficos à humanidade. A gente fez questão de colocar isso porque muitas pessoas elas ainda fazem essa conexão de ir lá entender com tudo aquilo que elas assistem de caos, né? E por isso que está lá, eventos planetários benéficos à humanidade. Quando a gente pensa nesses flashes solares, por exemplo, isso é um evento benéfico também, né? Porém, ele é controlado dentro do suportável, dentro do que, vamos dizer, a grande massa de seres humanos consegue interagir, né? Então, esse é o entendimento que a gente tem através das conexões que a gente faz. E dentro disso, né, isso se intensifica. Essa bandeira verde, né, sinal verde para andar, ele vem com, pelo menos para a gente aqui, com muita clareza que várias, vamos chamar assim, respostas, que vários desejos que a humanidade tem há bastante tempo, eles têm esse sinal verde para estarem andando. Eles estarem andando, eles estarem tendo, tem vários movimentos, né, também de fisicalidade acontecendo no planeta, que provavelmente a gente consiga perceber eles de forma mais nítida, mais clara, né, com esse avanço. E a gente sabe, né, que quando a luz ela toma direcionamento, que ela entra mais forte, que ela faz esse movimento, o que é benéfico ele também vem nesse arrasto. Então provavelmente a gente veja muitos andamentos. Agora nós estamos nos encaminhando para finalização de fevereiro, entrando em março, e vale bem lembrar que em algumas culturas, né, como nós que estamos aqui no Brasil, a grande maioria, nós estamos nesse período de quaresma, que faz uma conexão também, embora muita gente não é ligado a determinada cultura, determinada crença, determinada coisa, mas existem períodos
propícios, existem períodos onde a energia, a conexão com os seres, né, ela se faz de uma outra forma, ela tem uma coisa diferente, né? Nós também comentamos que todas as pessoas, né, que fazem esse movimento de autoconhecimento, que a gente poderia usar uma outra expressão, que vão virando faróis de luz para outras pessoas, elas vão ser importantes agora, porque é como se a gente é acostumado com o normal, né? Dentro desse normal, muitas coisas se modificam. Dentro desse se modificar, muita gente entra em, vou chamar assim, parafuso, quando vem coisas novas. E esse entrar em parafuso, a gente poderia dizer assim, muitas pessoas elas entram em uma espécie de surto, em alguma coisa nesse sentido. Então todo mundo vai ser bastante necessário nesses momentos, né? De você, principalmente nas nossas famílias, nas pessoas mais próximas que não estão entendendo o que está em andamento, o que está acontecendo, esse fator todo energético, tudo isso que a gente vai vendo no andar dos dias, sempre casando, né, essa coisa de ciência com espiritualidade. Então não é uma coisa assim, a gente conectou lá no astral que teriam flashes solares, né, que teria isso, a gente consegue ver isso através da ciência, né? Tá aí, essa entrada de energia, ela realmente está acontecendo, né? Também tem essa questão que aqui a Daiane comentando que o filho dela, né, as professoras orientaram a pesquisar sobre flashes, né? Porque o que tem também por trás disso, né? A gente vai entrando nesse movimento energético e nós não vamos às vezes entendendo questões como irritabilidade, questões como às vezes alguma tristeza, às vezes alguma emoção, alguma coisa que vem do nada, você nem identifica o que está acontecendo. E dentro disso é o seu sistema quebrando também, né? A gente vai usar essa expressão mesmo. O seu sistema, ele também está em colapso. É colapso mesmo, né? O que é esse colapso? É desfazer, né? Vamos dizer assim, eu estou quebrando aqui os contratos, né? Quebrando as crenças, quebrando as coisas que não estão condizentes com essa faixa de energia. E aí tem isso que muitas pessoas elas vão relatando tristeza, vão relatando umas quantas formas, né? E por isso também é importante, né, nós virmos para o nosso estado de presença. O estado de presença ele nos coloca no agora. E lembra que a gente sempre orientava assim, vamos cuidar com o que nós estamos nos conectando, porque vibrar com medo, vibrar com ansiedade, né? Ficar se conectando com informações que elas vão trazer ansiedade, e isso tira você do estado de presença, né? Então, assim, uma dica, o que a gente poderia fazer melhor nesse momento? Ir para o estado de presença. O que é isso? Mas você pode fazer qualquer coisa, tá? Eu estou aqui com um chimarrão, até vou encher mais um aqui para mim. As atividades do dia a dia que a gente faz, aonde a gente consegue se manter presente. Dá um exemplo assim, você tem filho? Brinca com ele. Você está voltando para a presença. Você tem um animal de estimação? Vai brincar com ele. Vai fazer alguma coisa que te traga para o estado de presença. O ficar pensando, o pensar, a gente até comentou numa live, pensar é a coisa que mais gasta energia. Então, quando sua mente ela entra, né, que é exatamente o que nós comentamos antes, para quem está desde o início da live, né, que o corpo ele pede repouso, a mente fica em atividade. Isso gasta uma energia assim fenomenal, né? Fenomenal. O que a gente tem, tá? Eu vou acompanhando as perguntas e vou tentando responder, tá? O que a gente tem nós aqui para vamos dizer assim, aconselhar, né, é usar o sistema SRA.
Tem muitas outras coisas? Tem. Tá? Isso a gente indica ele porque é a coisa que a gente tem aqui para oferecer. Mas você pode estar utilizando outras coisas. Então, quer usar para sua mãe, quer usar para os seus filhos, quer usar para alguma coisa, está aí ele. Né? Tem, a gente até comentou em algumas lives, né? As crianças assistindo a nossa live lá de quarta-feira e curando coisas, né? Estavam com dor de garganta, dor de ouvido, dor disso, dor daquilo, e fazem o SRA e tem uma contra-resposta já bem rápida nisso. Então, assim, eu não gosto muito de falar sobre o SRA, porque fica muito assim, a canalização dele veio através das nossas egrégoras. Então é fácil, né? Ele está falando de uma coisa que vem deles mesmo. E então eu fico meio suspeito assim para falar dele. Então, mas eu digo assim, acompanhe os comentários das outras pessoas que utilizam para você ver o que elas têm alcançado. E eu repito, o sistema ele não é do Henrique, não é de ninguém, ele é um sistema que veio para a humanidade. A gente foi apenas um canal para trazer isso para as pessoas, né? Trazer isso para as pessoas. Então, para quem está perguntando onde acha isso, né, pode usar a plataforma dos Emissários da Luz também. Para quem não tem ainda, ele tem aqui no nosso Instagram tem o link, né? O link que você vai acessar ele. Ele está lá no Hotmart, né? E até eu já vou explicar. Quando fala Hotmart, muitas pessoas já fazem assim, né? Já pensam, não, ele está no Hotmart, mas ele é gratuito. A gente colocou no Hotmart porque lá fica mais organizado, lá você tem uma experiência de estudo bem melhor também. Então, nós conversamos com o Hotmart e eles abriram para a gente essa possibilidade, que isso nem existe lá no Hotmart, para as pessoas poderem entrar lá e utilizar eles, né? Não só o SRA, como o Home Help, como também o Codex. Está tudo lá, tudo gratuito, é só você entrar. E a única coisa que você precisa fazer lá é criar sua continha do Hotmart, que também é gratuita. Tá? Não é nada pago, é só você entrar lá e utilizar. Inclusive, nós aqui já estamos trabalhando para depois fazermos novamente toda essa aula do SRA, né? O sistema é o mesmo, talvez a gente dê uma melhorada na interface, algumas coisas nesse sentido, mas que vai ter o mesmo funcionamento, a mesma coisa, e fazer novamente essas aulas até para que tenha mais qualidade, né? Porque a gente sabe, quando nós vamos fazendo vídeos, nós vamos fazendo coisas, sempre vai melhorando, sempre vai melhorando. Eu às vezes assisto uns vídeos antigos meus que eu digo, nossa senhora, que é isso, né? Quando a gente olha a qualidade, a iluminação, todas essas coisas. Então, daqui a pouco a gente vai novamente estar fazendo ele, né? Lá no Hotmart tem todas essas aulas, tudo gratuito, tá? Ensinando a usar. Os 21 dias de Miguel, eu estou só aguardando algumas coisas aqui para a gente refazer, porque o Pedro está em período de adaptação na escola, a gente estava com algumas pessoas que nos ajudam aqui também, que estavam em férias, tudo mais, tem alguns outros compromissos que a gente já está também dentro, né, como os Emissários da Luz, como outras coisas, então a gente tem que casar, né, porque não adianta querer fazer tudo e não ter energia para fazer tudo, né, porque ainda mais o trabalho dos 21 dias, né, ele é um trabalho que exige bastante ancoragem, bastante ancoragem. SRA significa Sistema Regenerador Ashtariano, e Codex vem dos códigos de DNA, tá? São as siglas. Antes tinha uma pergunta que alguém estava aguardando aqui, né, e no fim eu não lembro qual era essa pergunta, se puderem mandar novamente, né? Eu vi que alguém mandou uma pergunta e mais pessoas falaram assim, eu também quero saber sobre isso, né? Já fugiu aqui para mim, eu não me lembro qual é, mas se puderem me mandar de novo eu respondo. Os 21 dias é trash, né, no bom sentido, exatamente. O Pedrinho na escola, ontem ele adorou, né, ele ficou super bem, até postei um videozinho aqui no Instagram. Eu já percebi qual que é a dele, né, ele quer acompanhar tudo, e só que ele não quer,
tipo, que encostem nele, né? Porque ele ainda tem esse receio, né? Que é um padrão, assim, das crianças que têm paralisia cerebral. Eles têm um receio que toquem neles, né? É como se fosse uma autodefesa. Sobre energia vril, né? O nome vril é apenas um nome, porque é a mesma coisa da energia taquiônica. Essa energia, ela ficou, vamos dizer assim, com um aspecto, né? Esse nome vril ficou com um aspecto um pouco negativo, porque era o nome que utilizavam lá na época que a gente teve essas coisas de holocausto e tudo mais, porque o ser humano ele sempre tentou manipular as energias, né? E então esse nome vril ficou muito associado àquela época, né? Vamos dizer assim, utilizar essa energia com fins não nobres, tá? Mas energia vril e energia taquiônica é a mesma energia, tá? É a mesma, é a energia que tem no universo. Só que muitas pessoas elas associam, não, a taquiônica é a boa, a vril é a ruim. E não, é a mesma energia, tá? Assim como tudo é energia, a questão de manipular energia vai da intenção que cada um coloca, né? Que cada um coloca dentro do seu, né? O significado dos nomes no SRL eles não tem um significado, é uma linguagem que a gente entende como pleiadiana, são códigos, tá? Que eles conectam para iniciar as ativações na movimentação de energia das pessoas. Eles não tem uma tradução, os nomes, tá? Isso, ó, bem como a Vânia comentou, muita gente associa essa energia, né, àquelas pessoas que eram envolvidas naquilo, mas é a mesma energia, tá? Muita gente se preocupa assim, será que eu estou usando a energia certa? Estou usando a energia... Não, é só o nome, tá? Que ela ficou ainda um pouco deturpada pela forma que eles queriam usar naquela época, né? Mas é a mesma da taquiônica. A voz ela muda, é do Instagram, né? Não é eu aqui que faço bem, que eu gostaria de ter essa capacidade, né, de mudar a voz. Porque às vezes eu mesmo escuto meus áudios e eu fico pensando, né, nossa, é essa voz que chega para as pessoas, né? Se bem que eu acho que a maioria das pessoas não gosta da sua voz, né? Porque ouve a sua voz, né? Vamos dizer, num áudio, numa coisa, mas as outras pessoas gostam da nossa voz, né? A gente que não gosta da nossa voz. Não sei se para vocês é assim também, mas eu quando eu me ouço eu acho minha voz super esquisita, né? Então é mais ou menos isso. Tinham mais perguntas, que elas vão passando aqui, né? Vamos ver se a gente vai pegando. O que se preparar para essa energia, como se preparar, você, quanto mais tranquilo você estiver, mais no estado de presença, melhor, né? Melhor, não tem uma fórmula mágica, né? Então é assim, você se manter tranquilo, se observar, né? Observar essa questão toda que a gente falou de sono, que a gente falou de atender aos chamados, atender aos sinais. A gente vai aprendendo a ver os sinais e dentro disso nós vamos nos conectando mais com a nossa própria espiritualidade, com o nosso eu superior, né? Que é o primeiro momento, é a primeira importância, e a gente vai também se conectando com todos os seres que têm essa disposição de nos ajudar, né? De nos auxiliar nessa caminhada. Então, sabe que eu assisti um vídeo e esses dias no Instagram, estava assistindo uma live e eu fiquei percebendo isso. Eu digo, às vezes a pessoa vai para um assunto e muda a voz dela, né? Será que vamos dizer, o Instagram já tem essa capacidade, né, de pegar isso? Mas eu acredito que não. Eu acho que até está mudando a voz para umas pessoas, para outras não, né? Então, mais ou menos isso. Aqui tem uma pergunta do Paraná, também pega esse flash, na verdade pega no mundo todo. É aquela coisa assim, o planeta ele vai fazendo o seu movimento, né? Quando ele entra na atmosfera terrestre, ele interage com tudo,
Só que tem alguns pontos, né, vamos dizer assim, de facilitação, onde tem um impacto naquele momento, que pode ele impactar um pouco mais. Pelo que eu tinha visto, tá, esse flash de agora, ele teria uma descarga maior no Oceano Pacífico, não sei, tá? Mas ele pega no mundo todo. Tá? O flash, ele impacta o mundo todo. Né? Tinha uma outra coisa que eu estava vendo aqui. Pode usar os copos de vidro, tá? No lugar dos cristais, a gente inclusive orienta isso na aula lá para quem já assistiu a aula. Muda a voz só para Android. Eu uso Android. A gente tem essa eterna briga, né? Qual que é o melhor? É o Android ou o iOS? Eu já tive os dois, eu me familiarizo melhor não é nem com a questão do Android, né? Mas as quantidades de coisas que eu acho que tem mais utilidade, por exemplo, na Samsung. Isso. Essa live depois eu vou deixar salva aqui, tá? Quando você analisa, por exemplo, o preço e o que eu tenho a oferecer, eu prefiro o Android, né? Embora é uma briga eterna, né, que tem isso, né, das pessoas. Uma outra coisa que agora eu estava recordando aqui é a questão de quando nós fomos ontem dormir, eu estava naquele estado alfa que você está começando a entrar no sono e depois eu acabei sendo interrompido ali pelo Pedro, mas eu lembro que estava fazendo uma espécie de projeção, né, com cálculos. Agora eu estava me recordando disso como se alguns cálculos estavam mostrando alguns pontos. Deixa eu tentar explicar aqui com a mão. É como se pegava uma linha e ele formava um alinhamento, né, de como que a energia ou alguma coisa que acontecia nesses flashes, ela interagir. E aí é como se estava navegando assim, por vários cálculos matemáticos, ângulos que mostravam isso, mas depois eu acabei sendo interrompido e entendi, né, que teríamos depois maiores entendimentos sobre isso, né? Mas era também um sinal para validar mais uma vez que nós estamos, sim, sob influência de tudo isso que está em andamento aqui no planeta. No fim, eu vim aqui conversar com vocês, né? Mas é aquela coisa do geminiano, no fim fico só eu falando, né? Que é o que a Fernanda sempre diz assim, ela fala, nossa, ele está no negócio perfeito para ele, imagina, ele pode falar, sem ser interrompido. Então, isso é o negócio perfeito para ele, é isso, entrar numa live e fazer isso. Mas eu gostaria de interagir aqui, ver o que vocês estão comentando, né? Sim, acontece, né, vamos dizer, essa interação de energia, ela acontece com tudo que é vivo aqui no planeta. Nós comentamos, né, que os seres aquáticos, isso faz um tempo já, a gente comentou que esses seres, a vida marinha, eles já estavam mais adiantados nessa atualização, como se a energia deles já está mais propícia para já fazer movimentos mais adiantados. Mas todos vão fazendo, tá? Vão fazendo. Isso tem muito a ver com Sírius, né? Com Sírius, essa questão da vida aquática, principalmente Sírius B, né? Porque Sírius A a gente tem os felinos, né? As heranças genéticas felinas. E Sírius B, aqui no nosso planeta, a gente teria as heranças genéticas cetáceas, que é a questão de Sírius B e que é a questão da vida marinha aqui no nosso planeta, né? Então, a gente pode dizer assim que eles fazem movimentos de adiantamento. Teve até uma live que a gente trouxe outras conexões que nós fizemos sobre... E muita gente comentou que já tinha percebido isso em projeção astral, né? Daqueles dragões aquáticos. Alguém lembra dessa live que a gente fez? Que eles vêm aqui para o planeta, né, na órbita planetária, e que quando eles vêm é porque está acontecendo uma atividade. Tipo, eles não vêm para avaliar se vai ter, né?
Era isso que a gente conectou naquele momento. Eles não vêm avaliar vai ter ou não. Se eles estão aqui é porque está tendo, né? Então, eles vêm, fazem esse trabalho e depois eles vão. E a gente trouxe essa informação que validava, e isso vai tudo se interconectando, com uma live que a gente fez em um momento, com outra, pegando essa questão do que quem estava auxiliando a gente de forma maior nessas atualizações todas eram os seres de Sirius B, né? Todos estão, mas eles estão fazendo esse trabalho até pelo entendimento de genética, né? E a forma que eles têm de fazer tudo isso, né? É o que a gente conectou naquele momento, né? Eu até comentei, quando eu fiz essa live, eu até comentei assim, eu disse, imagina minha família, né, meus amigos assistindo isso que eu estou comentando aqui, né, que eles me conhecem há bastante tempo, assim, eles vão dizer assim, ó, o Gasparetto agora ele pirou de vez, né? Vai lá e assiste o que ele está dizendo, mas é o que a gente comentou, né? Conectou naquele momento. Então hoje a gente olhando esses flashes, pegando as informações dos pleiadianos, que a gente perguntava assim para os pleiadianos, né? Nós teremos grandes flashes solares? Existe algum movimento? Existe algum grande evento? Que é o que todo mundo sempre tem bastante interesse. Eles diziam o que para a gente? Se atentem quando os flashes eles começarem a ter constância, ou seja, serem um atrás do outro e fortes, né? Sirius A são os felinos, né? Sirius B são os cetáceos. Fortes, flashes seguidos de alta potência. Então, quando a gente chegasse nesses momentos de observar isso, é porque nós teríamos, né? Estaríamos próximo desses eventos. E é o que a gente tem observado, né? A gente tem observado, tá aí. Exatamente o que era trazido lá atrás, né? Que era o que os pleiadianos falavam. E dentro disso, então, a gente coloca esse olhar, né, de acompanhar. A gente sabe que existe todo um amparo, que tem toda uma espiritualidade por trás disso. E a gente faz questão de dizer isso, porque senão as pessoas já entram, né, no parafuso, como a gente diz, ficam com medo, ficam por tudo que assistem, por tudo que conectam por aí. Mas o entendimento que a gente tem é que um flash ele é benéfico, né? Ele é benéfico, ele faz o movimento de tocar para frente esse projeto de ascensão. E não de todo mundo tem medo. Vamos supor, né, que as pessoas falam que às vezes que pode ter um apagão. A gente comentou, não pode, né? Mas e aí? A gente quer uma movimentação, talvez seja necessário ter um apagão de 2 dias, né? Vai ter caos isso? Vai, por quê? Porque a gente não tem ele, né? E se tem, muda bastante coisa. Então, as formas que a gente tem de analisar aqui, né? Que pode ser que tenha, pode ser que não tenha, pode ser que o movimento seja por um lado, por outro, mas nós estamos, sim, sob influência desses flashes, que era o que os pleiadianos traziam, que é a forma que a gente aqui vai acompanhando e validando tudo isso, né? Então, alguém perguntou ali se a teoria é que a Terra seria um domo, né? Sabe que, por acaso, teve um vídeo, que alguém me mandou esse vídeo, eu não lembro quem, e eu assisti um videozinho, né? Era tipo um Reels, assim, que lançaram um foguete, né? E esse foguete ele estourou lá ele não atravessou o domo, né? Aí depois eu até fui ler os comentários tinham várias pessoas dizendo que era uma montagem bem feita aquilo lá, porque quem entende, né, de edição de vídeo tudo mais viu aquilo, né? Então eu para mim não, por tudo que eu já conectei, por tudo que eu já visualizei, fiz de projeção, tudo mais, não tem. O que talvez poderia ser um domo de proteção, a malha de energia na volta, né? Mas não que nós estamos dentro de uma cápsula, né? Isso não. Mas seria mais ou menos. Mas eu já vi isso, vamos dizer, essa nova onda ali,
que joga, né, do planeta ter um domo na sua volta. Daí eu vi esse vídeo e disse, não pode, né, não seria bem assim, né? Mas, enfim, vamos dizer assim, a gente vai cada vez avançando mais para entender melhor, né, sobre o planeta. Muita gente pergunta isso, né, dos flashes e a ressonância Schumann. Eu já vou responder essa. O que acontece? Uma coisa são os flashes, outra coisa é a ressonância Schumann. Tá? São coisas diferentes. O flash é uma entrada de energia. Tá? Então fica bem fácil da gente entender. É uma energia que entra no planeta, isso é um flash. A Schumann, ela dá a leitura da aura do planeta. Tá? Então imagina assim, a gente pode associar isso com a gente mesmo. Imagina que você vai, sei lá, num lugar onde estão fazendo, como é que se chama? Dando passes, dando alguma coisa, né? Então você está sendo colocado sob influência daquela energia, daquele local, daquela coisa. O que pode acontecer com você? Você pode ficar muito bem, né? Então vamos lá, você tem uma aura, né? Você tem uma aura. Você vai num lugar cheio de pessoas emanando luz com boas vibrações, a sua aura pode expandir. Assim como pode não acontecer nada com ela, né? Ou, às vezes, você vai num outro local onde a sua aura, ela se fecha. Sua aura, ela não é estável, parada no lugar, ela fica em movimentação, fazendo esse movimento. O planeta faz a mesma coisa. Então, a gente tem uma entrada de energia. Tá? Por que eu estou explicando isso? Porque muita gente associa, quando tem um flash, a ressonância Schumann tem que subir. Não é que tenha que acontecer isso, mas é que a grande probabilidade é que sempre aconteça isso. Por quê? Essa energia entra no planeta, muito forte, interage com o planeta e depois a aura do planeta se expande. Então é um movimento assim que a gente fica observando que é o que mais possa estar acontecendo. Agora você imagina se a aura do planeta está muito baixa, né? A gente está vendo a ressonância Schumann nesses últimos dias, né? Em 6 Hz, em 8 Hz, é muito baixo. Então daqui a pouco entra essa energia toda, ela dá uma subidinha, não muito, ou ela sobe muito, né? Então depende muito, mas a ressonância Schumann, ela é a aura do planeta. A gente associa ela assim, como que o planeta está vibrando hoje, qual é o nível de vibração. E o flash é uma entrada externa de energia. E vale lembrar, né, pessoal, que assim, a ciência ela monitora o flash do nosso Sol. Isso a gente já explicou numa live, do nosso Sol. Só que a gente tem flashes que vêm do nosso Sol central. Ou seja, você tá lá, eles estão lá monitorando o nosso Sol e ele tem uma explosão, onde ele envia massa coronal aqui para o planeta, né? Só que ninguém está monitorando o Sol central, nem existe tecnologia por isso. Então, às vezes, só vem um flash, chega aqui no planeta e você só vê os números subindo, né? Velocidade do vento solar, a carga de prótons, todas essas coisas alterando a magnetosfera, mas não teve nenhum flash direcionado do nosso Sol. A gente, sim, vai recebendo esses influxos de energia do nosso Sol central também. Então, é mais ou menos isso que a gente entende por aqui nas conexões que a gente fez, que vai acontecendo aqui no planeta. Tudo isso interage com tudo que como a gente chama aqui, bioelétrico. E a gente tem estrutura de átomos, a gente tem estrutura celular de DNA. Então, é lógico que o entendimento é que tudo isso vai interagindo e se modificando também. A gente até falou numa live, né, que quando a gente come, por exemplo, um alimento que ele foi plantado, vamos dizer, na sua hortinha lá, ele foi plantado agora, você vê, ele está com a energia já de agora, né? Bem diferente de energias de alimentos que já estão lá guardados, né, num processo até industrial de tempo atrás. Por quê? Porque a energia está em movimentação e agora nessas velocidades do planeta muito grandes, muito grandes. Então, nós estamos passando por esses momentos, sendo influenciados por toda essa energia, né? Então, isso é o que a gente conecta aqui e é a forma que a gente vai, vamos dizer, caminhando dentro disso. E sim, já como a gente trouxe na mensagem de domingo e depois fez outras conexões,
com esse sinal verde para que eventos benéficos eles avancem agora com uma intensidade maior. Tá bem? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Então, tomo mais um gole aqui do meu chimarrão. Se os nossos pensamentos e emoções influenciam na ressonância, sim, né? Porque a ressonância ela mede a aura do planeta. Tudo que a gente emana está indo para a grade planetária. A grade planetária é a forma energética do planeta também. Então a gente pode dizer, sim, tudo isso impacta e vai, né, influenciando aqui no planeta. O que você acha de ouvirmos a frequência gama de 40 Hz? Dá para ouvir. Então, o que acontece? Assim, isso é uma dúvida que muitas pessoas têm, que é a questão... Eu vou deixar essa live gravada, assim, Emerson. A questão é que o pessoal pega aquela escala de Hawking, acho que é Hawking, não sei dizer o nome. Pega aquela escala onde vai a 500, 400, né, 800 Hz. E quando olha as escalas de ressonância Schumann, dizem, tá, mas ali é 15, é 40, é 50. Como que a quinta dimensão ela é a partir de 40 Hz, né, que a gente mais ou menos tem essa estipulação, e como que essa escala vai em outra, né, em outra coisa? É porque a gente está falando nessa escala da ressonância Schumann, tá, nessa escala de moldagem de matéria. Tá? O que acontece? Nós falamos, se você medir a frequência onde está estabilizado um órgão humano, mais ou menos, é em torno de 15 Hz. Então, é uma faixa de Hz moldando a matéria. A interação com a matéria é diferente dessa faixa de energia que está mais ligada nos corpos superiores, que é um pensamento, que é a alegria, que é o amor, né? Todos eles têm uma escala lá. É diferente dessa forma de moldar a matéria. Então, quando a gente diz assim, 50 Hz é uma forma... 40, né? 40 Hz é uma forma de vibração que ela já vai trazendo a fisicalidade, a matéria alocada nesta faixa. E quando a gente pensa no nosso corpo, né? Estrutura de carbono, que muitas pessoas falam, a estrutura de carbono vibrando ali em torno de 12, 15 Hz, né? A gente vai depois para moldar essa matéria em quinta dimensão, né? Já se estabilizando, fazendo esse caminho de adequação acima de 40, 36, 40 Hz, né? Então, é mais ou menos o entendimento que a gente tem aqui. Uma coisa é os pensamentos, essa forma, outra coisa é já a escala vibratória para moldar a matéria. Eu não gosto muito de indicar, né? Ouve esse, ouve aquele, porque eu nunca sei, né, quem fez, qual a intenção, como está. Então eu deixo sempre para cada um, né, ir buscando assim o que realmente o que você observa, como você se sente, né? Eu faço muito isso quando eu ouço alguma meditação, alguma música. A Alessandra comenta que na verdade não tem a ver com isso, mas é uma escala logarítmica a de Hawking, então que faz mais sentido até, né? Faz mais sentido até. Obrigado aí, Alessandra, por trazer esta informação. Ouvir voz mecânica. Esse negócio do Instagram tá até divertido, né? Essa coisa. Depois eu quero ouvir como fica a minha voz metálica, robótica aqui também. Estava assistindo uma live do Marluz Paiva, e ele falava, ficava grossa a voz dele, assim, né? Ficava bem esquisita, ficava engraçado, no fim das contas. Então, pessoal, eu acho que é mais ou menos isso, né? Deu pra gente conversar, trocar um pouquinho. E depois a gente pode até analisar, quando a gente vai pro YouTube também, fazer alguma coisa. Vamos ver, a gente vai seguindo aqui as orientações, né? Vou ter que voltar lá, ficar com os pequenos aqui um pouco. Tarde o Pedro já tem aula também, novamente. Tá bem interessante acompanhar isso.
Se vocês quiserem, eu vou compartilhando lá com vocês como que está sendo esse movimento dele, né? Para a gente está sendo bem interessante, né? Assim, é um desafio, mas que a gente está sendo surpreendido nesse desafio. Teve até uma pessoa que mandou uma mensagem para a gente aqui, que ela disse assim: Henrique, vou te passar aqui o que eu recebi, né? O Pedro, ele está indo lá para dar aula também, né? E fez bastante sentido, né? Porque todas as crianças, né, que elas são especiais, como é a forma que a gente classifica ainda aqui, elas sempre têm muita coisa para ensinar. E aqui em casa não é diferente, ele ensina muito, muito para a gente. Acredito que na escola ele vai fazer da mesma forma. Então, é isso. Tá bem? Então, e que possamos todos navegar pela luz. Então tá, até a próxima.